Fala pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do podcast da DBC. E hoje nós temos dois convidados que são clientes e parceiros da DBC. Hoje então aqui eu tenho o Clóvis de Mello, que é o gerente de produtos da SacPag, e tenho também um convidado que é o Samuel Lemen, que ele é head de produtos da SacPag e está aí desde o início da construção da empresa, então sabe bastante sobre meios de pagamento. Então, hoje, a gente vai abordar então sobre meios de pagamento e o futuro do dinheiro. E eu começo com uma primeira pergunta para vocês, né? O que que exatamente é meios de pagamento? E o quanto isso é importante na era da tecnologia? Olá, tudo bom? Glauber, obrigado aí pelo convite. Bom estar participando aqui nesse momento aí com vocês. Essa parceria da DBC de longa data. O meio de pagamento hoje, ele é uma parte fundamental quando a gente fala do mercado financeiro, né? Mas ele é uma perna aí que nos ajuda a fazer as compras e vendas aí no varejo, comércio e diversos segmentos, né? Então, que influencia diretamente hoje no nosso trabalho na SacPag, então tem uma relevância importante, porque ele baliza ali o comportamento do consumidor e nos ajuda a entender para onde o mercado está se movimentando, né? E falando em tecnologia nesse assunto, ele é bem relevante porque a gente vem sofrendo aí uma transformação digital, então entender um pouquinho para onde a gente está indo, para onde as coisas estão sendo levadas, né? Nos ajuda a falar um pouquinho, tentar prever um pouquinho o futuro, né? Tentar nos ajudar a entender para onde é que está indo essa tecnologia relacionada ao tema, né? E os pagamentos, na verdade, eles existem, o meio de pagamento na humanidade existe desde que o Uber começou a ocorrer as trocas de comércio. Um saco de feijão por um saco de tomate. E foram evoluindo com o tempo, né? Então, a gente teve um período bem importante ali no tempo mais velho, mais old school aí, onde os meios de pagamento ali, como o cheque, o próprio dinheiro físico, que a gente trabalha muito com dinheiro físico, né? Era um dos principais meios de pagamento que existiam até pouco tempo atrás, e à medida que foi passando o tempo, foi surgindo outros métodos de se fazer compra, né? Então, a evolução dos meios digitais, aí, que o Clóvis comentou, foram bem importantes na evolução, né? A gente teve um crescimento nos últimos anos aí de transações de crédito e com cartão de crédito e débito, né? O cheque acabou tendo ali seu nicho de mercado, né? E agora a gente está tendo outras tecnologias surgindo aí, como o próprio Pix, né? E o Drex agora, que é o Real Digital, né? Então, Drex, o nome do Real Digital ali, que o Banco Central acabou dando, né, para a operação do Real Digital, é o Drex. Então, a gente acabou tendo outros meios de pagamento, não só focado ali em dinheiro físico e cheque, né? E cada um, aos poucos, está conquistando o seu espaço dentro de um perfil de uso específico, né? Então, a gente enxerga aí que está tendo uma grande revolução nisso, né? As pessoas estão também migrando para pagamentos mais digitais, mas aí nos meios de pagamento um pouco mais antigos, vamos pensar assim, ainda são bem relevantes para a população brasileira, ou mundial como um todo, né? Uma comodidade, de certa forma, né? E hoje a gente também cada vez está comprando mais online, e provavelmente a gente está indo para essa linha de consumo. É, então, um meio de pagamento, então, é qualquer forma de dinheiro. Pode ser um cheque, pode ser dinheiro, pode ser via cartão, pode ser Pix, qualquer Cartão de crédito, cartão de débito, criptomoedas. criptomoedas, show de bola. E onde é que a SacPag ela entra nesse ponto de transação ou algo do tipo? Onde é que está a ponta? A gente se especializou muito nos últimos anos, né? A gente está 12 anos praticamente nesse mercado, né? Para você ter uma ideia, hoje, nosso foco realmente, a gente trabalha muito ainda com caixa eletrônico, né? A gente enxerga hoje os nossos caixas eletrônicos como um ponto de venda nosso, né? Para serviços financeiros e bons financeiros, né? Estamos presentes em 2.500 pontos, né? Mais de 52 cidades, né? Onde a gente é a única opção. E Então tem uma galera no interior aí que a questão é o que tem lá para o cara tirar o dinheiro, é vocês. É uma opção que existe, né? E por incrível que pareça, a gente vive, né,
realidades diferentes aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Se tu pega aí, por exemplo, mercados mais consolidados aí, desenvolvidos como o mercado americano, o alemão, assim, onde tem um uso de dinheiro físico muito forte, né? Até mesmo aqui no Brasil ainda, apesar de ter tido uma migração aí para alguns pagamentos mais digitalizados, vamos pensar assim, como cartão, Pix, ainda o dinheiro físico tem uma relevância muito forte para o usuário final, né? Então, basicamente, a gente está inserido nesse mercado, né? De transformar o dinheiro físico, vamos pensar assim, no digital, né? Então, com soluções tanto para varejistas, né, que acabam usando ali os nossos terminais para servir de caixa, mas também para levar um meio de pagamento importante ali para o usuário final. Ainda tem muitas pessoas que usam ainda o dinheiro físico como meio de pagamento, como principal meio de pagamento para compras, pagamentos de serviços, enfim, né? Então, realmente, o pagamento é bem importante ainda no Brasil, né? Mas isso é mais pro pessoal que é do interior ou pro pessoal aqui da cidade, digamos assim? Geral, assim, Geral, a gente ainda vê, o pessoal claro, usa bastante dinheiro ainda. mas claro que as gerações Eu sou um que eu não tenho dinheiro no bolso. Se precisar de algum dinheiro para alguma coisa, cara, tô ferrado. Isso é uma coisa interessante de comentar, porque tem muito a ver isso com a questão social, econômica e política, porque a gente muitas vezes vive numa bolha, assim, entendendo todos os públicos do Brasil. Até depois a gente quer até abordar um pouquinho esse tema, falando um pouquinho das personas, né, que usam os meios de pagamento, que usam dinheiro. Lógico, de pessoa, quem usa dinheiro e quem já está indo pro digital, digamos assim. Para poder justamente entender porque que ainda tem muita gente que usa. Então, tem essa relação direta do uso do dinheiro e dos tipos de meio de pagamento para cada uma Hoje tem uma relação muito direta com classe social, né? Então, a gente consegue juntar um pouquinho essas duas informações e cruzar dados, a gente consegue entender um pouquinho mais por que a questão do dinheiro a gente enxerga que não vai ser tão rápido a extinção do dinheiro quanto se imagina e que, inclusive, não se tem previsão para isso. Né? Para você ter uma ideia, assim, hoje, né, claro, essa questão da classe é bem importante, né, e também, assim, o público, o perfil de idade das pessoas, né, então, mesmo as pessoas, os jovens, vamos pensar assim, né, as pessoas que nasceram mais nos últimos 10 anos, enfim, 15 anos, ou até um pouquinho mais tarde, né, elas ainda, 57% desse público ainda usa o dinheiro como meio de pagamento, né, então, quanto mais velhas pessoas realmente ela usa mais o dinheiro físico no meio de pagamento, né? Mas os jovens também ainda acabam utilizando, né? E tem um dado interessante também, né? Até no segmento que a gente atua, hoje a gente acaba fazendo ali todo o tratamento do dinheiro físico para os varejistas que têm as nossas lojas, os nossos terminais, né? E, em média, ali, em torno de 30% a 50% da venda ainda desses estabelecimentos, assim, o nosso forte. O pessoal ainda vende, ainda recebe dinheiro físico. Tá? Então, do total da venda dele hoje, 40% a 60% da venda dele ainda é com dinheiro físico. Tá? Por incrível que pareça, né? É uma realidade que às vezes a gente acaba não percebendo, mas existe muito mesmo ainda bem circulando no mercado financeiro todo. Inclusive, teve uma live do Banco Central algumas semanas atrás e o uso do dinheiro voltou a aumentar. Ele diminuiu durante a pandemia e eles passaram novos números, ele voltou a aumentar. E se for pegar, até tem um estudo do Serasa que ele fala sobre gerações e uso do dinheiro. Então, a gente tem uma percepção, muitas vezes, assim, quanto mais velho, mais dinheiro usa. Mais dinheiro usa, porque era um papel comum, né? Utilizado e não... E até é verdade, porque tu pega os baby boomers, 64% ainda sacam dinheiro com frequência. Mas se tu pegar a geração Z, parece que vai diminuir muito, mas 56% ainda usam dinheiro de alguma forma. Então, nessa linha de raciocínio, assim, que a gente traz a reflexão de coisas que a gente estuda muito, né? Porque como tem esse impacto direto com a saque pague, o uso do dinheiro, a gente estuda isso para entender o comportamento, querendo trazer também novos produtos digitais, se atualizar. Como é que está o comércio, como é que está a utilização da galera, para ver para onde que a gente trabalhar em cima de dados, né? Perfeito. E ainda como um core nosso dinheiro, a gente estuda bastante para tentar entender esse comportamento até para ver, para se preparar
E hoje a gente consegue perceber isso, né? Esse comportamento de gerações. E também, assim, tem uma relação direta com classe social, né? Então, além como eu tinha comentado antes, né? Então, Sim, tem a sim. questão da idade, mas tem também a classe social. E se percebe quanto mais baixa a classe social, mais se usa dinheiro também. Então, Porque deve vir muito mais pelos pais, né? E talvez, não sei, um chute, né? Tipo, quem ganha um pouco mais de classe social mais alta, talvez até os pais usam mais dinheiro, tipo, digital, digamos assim, né? De cartão, ou seja, sim, sim. Aqui, eu tenho até um estudo do Google que ele fez junto com a Provópolis, que ele fala também os perfis das pessoas em relação ao uso do dinheiro, né? Então, a gente foi separado em 6 perfis, né? Tem os batalhadores, os endividados, os céticos, os materialistas, os planejadores e poupadores. Se, por exemplo, pegar uma pessoa que é um endividado, que é 26%, não quer perfil, deixar ele não vai o banco vai pegar a você minha colocar grana. lá esse aplicativo, tá devendo. Esse aí, não sei como é que esse cara aí não é o que mais utiliza, né? Na real, ele é um dos que mais É um dos que utiliza, mais faz utiliza. uma questão de Então, estratégia, né? ele vê, na verdade, o dinheiro, né, como... Eu vi uma coisa que diz aqui, ó, ele vê, os endividados consideram que o dinheiro é uma coisa complicada. É, Então, ele é justo, é, né? É uma faz coisa muito complicada. sentido, Faz né? sentido, faz sentido. Então, Boa análise. E quais os outros públicos que utilizam ainda daí bastante a gente dinheiro? tem, por exemplo, os batalhadores, né? São 26% também do estudo. Eles consideram, dizem que o Pessoal dinheiro é que, assunto proibido, eles nem querem falar sobre aquilo. Eles focam em trabalhar e o dinheiro é só para necessidades básicas, né? Então, que é uma coisa que o cara muito precisa, né? não tem intimidade com a questão financeira, né? Tem também os céticos, né? Então, eles acham que dinheiro é um assunto difícil, então eles também evitam falar. E só para ver aqui, eu falei de 26% do endividado, 26% Sim, já deu 50. dos batalhadores, já está em 70%, e a gente ainda está falando em pessoas que têm dificuldade de lidar com dinheiro, né? Então a gente pode imaginar que quanto mais dificuldade a pessoa tem de lidar com dinheiro, mais ela utiliza o dinheiro de papel. Isso, exatamente. Eu tive um papel para ter dificuldade ali com meios mais digitais para transacionar, né? Tem uma questão também que o pessoal comenta muito ali, né? O cartão de crédito ali, ele tem um cartão de crédito débito. Débito tem o problema de ter dinheiro na conta, né? Sim, A gente tem uma grande parte da população brasileira hoje endividada, né? E a questão também do crédito tem que ter limite no cartão de crédito para poder fazer as compras que precisa, tá? E os limites das pessoas geralmente não é um limite muito atrativo para fazer determinadas compras durante o mês, né? Então, o dinheiro físico ainda ele se torna um meio de pagamento bem importante em relação a isso, né? Pagamentos de muitas empresas são feitos com dinheiro físico, independente do que tu trabalha, né? Então, claro que todos os meios de pagamento, aos poucos, estão conquistando seu espaço. Então, como é que a gente enxerga o movimento, tá? O Pix, né, o cartão de crédito, débito, meios de transferências novos estão surgindo, né, eles vão ocupar o espaço realmente do dinheiro físico, até propriamente do cartão, né, por exemplo, o Pix está roubando uma parcela importante do cartão de crédito, da TED, que está praticamente quase ninguém deve usar mais. está usando para grandes valores, para maiores valores transacionados, né, mas ele roubou uma fatia também importante do meio de pagamento de cartão, né, tanto crédito como débito, e roubou também uma parte importante do meio de pagamento de dinheiro. Ele está ocupando o seu espaço, né? Então, quando é que tu vai extinguir o cartão de débito? Ele não vai substituir 100% do cartão de débito, como o pessoal está comentando. Ele não vai substituir 100% do crédito, mesmo com o Pix parcelado, porque a experiência de compra para o usuário também é um pouco diferente. É que se a gente for ver, porque até hoje em dia é comum, tu vai, quer como fazer, tu quer no crédito ou no débito. Só que daqui amanhã pode ser o cara tu quer no crédito ou no Pix. Porque vai ser a mesma coisa, porque o dinheiro vai sair na hora ali, entende? Mas aí entra o perfil também de consumo, né? Por exemplo, eu particularmente, eu prefiro pagar com o meu cartão de crédito. Porque eu ganho bonificação lá na questão da pontuação do cartão, eu consigo ter desconto em alguns produtos, né? Sim, sim, Agora, sim. mas eu prefiro de compra, meu. A experiência também. Eu sou parecido com o teu perfil de compra. A minha experiência de compra do cartão, eu encontro eu para Mas o Pix hoje ele já é o segundo meio de pagamento mais usado em compras à vista.
E segundo, para compras parceladas. Daí no Compra à vista é o tem- segundo, o daí primeiro é o o dinheiro. dinheiro. Então ele tá na frente Do débito. Ele roubou um espaço do cartão de débito. Mas é que pro banco, isso, será que tem diferença para ele se ele tá pagando via Pix ou débito? Tem porque os bancos hoje ganham faturam, né, em cima da transação de débito através das bandeiras. Então, a Mastercard, a Visa, Aí o Pix não ela, fatura nada porque é uma transação direta. direto. Tá? Então, teve um impacto também nessa questão. Os E o bancos, lojista também é melhor que seja pro Pix. o lojista, Dependendo da modalidade que ele usar o Pix, né? Porque tem a modalidade. Ele tem uma modalidade que ele pode pagar A transferência é simples, como as pessoas físicas, né? Geralmente não é a modalidade adequada para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que ter uma adquirência, uma maquininha, daí vai ter taxa também. para o usuário final fica mais transparente e mais barato, tá? Mas o varejista, no caso, para receber em Pix, ele também tem alguns bancos que cobram, né, um percentual da transação para poder ter esse meio de pagamento disponível ali para A eles. tecnologia que ele tá dispondo, mas a tecnologia ele pode, que nem ele coloca na maquininha, né, que ele já vende. E a maquininha tem uns que não sei como é que funciona, uma sessão tu paga por mês, outras, tipo, tu paga, sei lá, como é que funciona, sempre uma taxa, alguma coisa assim. Geralmente é uma taxa sobre a transação e eventualmente uma mensalidade, né? Em cima do aluguel na máquina que ele tem lá, enfim. Alguns adquirentes, que se chamam, essas empresas que acabam distribuindo esse tipo de serviço, né? Eles cobram ali o aluguel do equipamento ou não em cima do movimento transacionado, né? E no e-commerce o Pix já é o segundo também meio de pagamento mais utilizado. Ele No pede só para o cartão e-commerce de crédito. também é o segundo. Por exemplo, a experiência que a gente está contando, né? A experiência do pagamento do Pix no e-commerce, ela é melhor que o cartão de débito. Porque no e-commerce tu tem que colocar senha, tu tem que trafegar os dados O um Pix pouco mais só vai ali, chegou o QR Code, tá, pega o celular e pum, já era. Copia e cola também, que é muito rápido. Agora, tu está fazendo uma compra no estabelecimento, tu vai ter que abrir o teu celular, ler o QR Code, né? Então, é mais fácil ter que tirar o cartão da carteira, encostar ali. Eu vou te dizer, cara, que hoje em dia eu tenho um cartão cadastrado no celular, eu só uso o celular, né? Tem até uma pulseirinha que eu vi, mas não é todos os bancos que tem, que ele tem um chip na pulseirinha. Então, bota na pulseirinha, cara, tá ali pulando em qualquer lugar, né? A gente vai correr alguma coisa, não quer levar o celular, porque tem risco, vou dar uma caminhada, uma corrida aqui, e aí eu vou passar no mercado pegar um pão. alguma Isso é coisa uma assim, né? coisa também, esses pontos de contato, vamos pensar assim, para pagamentos, são coisas também que vão evoluir bastante nos próximos anos, tá? Esse contato físico para fazer pagamento, né? Então, tem empresas desenvolvendo ali chip para mão, Cara, é pouco cara brasileiro, digital, NFC, é. NFC, celular no cartão, smartwatch. E a Xiaomi está para lançar um chip de contato que vai custar $10. Vai poder colocar onde. Vai poder instalar ele onde tu bem entender. Tá, mas e aí, esse chip, como é que eu cadastro ele no meu banco? Aí o banco vai ter banco uma vai maneira de decidir cadastrar isso e daí tu vai conectar, que nem tu faz com o celular hoje. Sim. Cadastra ele ali e vai poder ir com o contato. Não é mais umas passinhas ali do Open Bank, digamos É, assim. isso aí. Né? Cara, show de bola. Se a gente for ver, a gente já tem tecnologia hoje pra gente utilizar eles, ou até o facial ali dos negócios, né? Só vai usar, sabe? Só teria que ter a maquininha que é mais difícil. Talvez o polegar é um pouco mais fácil, um pouco mais barato, o varejista ali, o cara que tem a parte do negócio, né? Tem uma coisa que foi comentada antes, eu achei muito bacana. Fez o seguinte comentário, que o dinheiro físico, ele está muito longe de ser extinguido. E o real digital, ele não vem para matar o dinheiro físico? o real digital hoje ele tá sendo desenvolvido para mais para grandes movimentações financeiras, né? Então, por exemplo, tu vai comprar um veículo, né? Então, tu tem que fazer a transferência de documentação, né, no caso. Então, o que pode processo sim, como funciona hoje ainda, né? Tu transferiu o dinheiro primeiro para a pessoa que estava comprando o carro, para depois tu receber a documentação. E agora eles vão estar tokenizando esse dinheiro, né? E tu vai estar vinculando ali a qualquer fechamento de pagamento ao contrato assinado ou transferido, tá? Então, quando houver a transferência do contrato... Não, então, para rolar isso aí, então tem que ter um desenvolvimento lá. Ele está sendo mais direcionado para esse tipo de situação, né? Por exemplo, tu comprou uma mercadoria na internet, né? E aí tu recebeu isso num locker, por exemplo, tá? Então, tu só vai debitar esse dinheiro da tua conta, enfim, tu só vai fazer o pagamento dessa mercadoria quando tu tirar ele do locker, por exemplo. Então, essas situações estão
está sendo desenvolvido inicialmente nessa Trazer mais segurança, digamos nessa assim. primeira parte para esse tipo de situação, tá? Então, mas de novo, é um outro meio de pagamento, vamos dizer assim, que está surgindo, que vai ocupar o espaço de alguma outra transação que estava sendo feita anteriormente por um outro meio de pagamento. Então, vamos dizer assim, o real digital hoje, ele é um Pix, vamos pensar assim, mais turbinado, Pix. mais turbinadinho, assim, vamos pensar assim, Tá. um pouco mais de funcionalidade. Assim, Vai ganhar espaço dele, né? Mas não vai deixar de ter o dinheiro ali ainda. Não, difícil, né? Porque se tu pega o pessoal que não tem acesso à tecnologia ou não tem acesso a conhecimento financeiro, é uma parcela ainda muito grande do mercado. Sim, deve ter Até- uma região que nem tem internet ainda, se vai bem para o interior, tudo mais. por exemplo, nós expandimos a empresa ali expandimos a nossa operação para o México e para a Colômbia, né? Aham. E a gente acabou escolhendo esses dois países justamente porque ali o dinheiro maior ainda, o meio de pagamento por dinheiro físico ainda é maior que no Brasil. Se pegar o México, por exemplo, 70% dos pagamentos são Ainda é feitos com dinheiro dinheiro. físico, né? Então a gente acabou também direcionando a empresa para esses locais, porque a gente tem já um core, vamos dizer assim, criado em cima disso, né? E a gente está entrando nesses mercados também pela questão da movimentação do dinheiro. Aqui no Brasil, né, nos últimos anos, teve um decréscimo, lógico que as pessoas estão migrando também para outros meios, mas como eu comentei com vocês ali, ele está ocupando um espaço, tá? Não é que está crescendo os meios de pagamentos, a base é a mesma. Então, ele está tirando um pouquinho o Pix, o cartão, está tirando um pouquinho ali do nosso mercado. Mas se pensar bem a curva a longo prazo, ainda existe muito tempo ainda para o dinheiro físico viver. Né, no Sim, mercado. enquanto a gente não. É, vamos lá, se a gente for parar para olhar os saltos tecnológicos que a gente tem nos últimos anos, talvez isso não seja tão demorado, se for parar para pensar, né? Não, os ciclos são Porque cada vez menores. o Né? ciclo cada vez são menores, né? Se a gente for parar para olhar, né, o que que é, sei lá, desde que, sei lá, um exemplo, se inventou o telefone, o quanto evoluiu em 5 anos, né? Em 5 anos, sei lá, ele teve de 5, nem sei se 10 anos, começou o primeiro iPhone, botão, toca na tela e tal. E o que que é um telefone hoje, né? O quanta coisa ele já faz, ele tá embarcado e, cara, é um mega computador que tem na tua mão. E aí hoje em dia a gente está tendo começando na era, aí, digamos, de inteligência artificial, e o quanto que isso vai acelerar ainda mais. Agora, tipo assim, se o salto antes era, sei lá, de 10 anos para alguma coisa, cara, hoje vai cair para um ano. É isso aí. A velocidade que as coisas estão correndo são bem importantes. Por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando. De olho no mercado, claro, diretamente, né? Diretamente a gente tem que estar sempre acompanhando. E como é que vocês fazem para estar à frente disso? Por exemplo, assim, tá, tem coisas que, vamos lá, a gente tem uma porção de coisas que a gente nem sabe que pode vir a acontecer, né? Mas hoje a gente já tem, sabe que vai ter o real digital, sabe que vai ter, hoje já tem criptomoedas. Como que vocês conseguem se preparar para isso? Tem como se preparar para o real digital? Tem que esperar alguma coisa acontecer do governo e aí a gente começa a implementar alguma coisa assim? A gente está sempre olhando essas tecnologias novas, né, até para poder adaptar a empresa, né, na realidade de pagamentos, de novas tecnologias que estão surgindo, né. A gente tem toda ali uma estrutura de pesquisa, de inovação na área de produtos, da SAC, né, e é ficar acompanhando realmente, né, tentando criar inovação lá para o usuário, às vezes. Mas já consegue criar algo factível, algo usável. Por exemplo, assim, se amanhã, sei lá, mês que vem, não vou botar nem tão perto. Cara, daqui 5 meses, diz assim, o governo, cara, agora vai funcionar o real digital. Vocês já conseguem iniciar nesses 5 meses com essa entrada ou não? Vocês têm que esperar implementar alguma coisa para... Hoje, sim, do projeto a longo prazo, vou pegar o caso do real digital, né, ele tem pouco impacto para o nosso negócio. Então, a gente, claro, fica acompanhando, principalmente as fases que tem ali do projeto, né, para ver que tipo de impacto que a gente tem no nosso negócio. Eu vou dar um exemplo do Pix, por exemplo, tá, que é bem importante isso, né? Quando surgiu ali a questão do Pix, você pensa bem, esse negócio vai acabar, vai. Só que, na verdade, a gente acabou enxergando como uma oportunidade, né? Com a entrada do Pix, por exemplo, nós tínhamos uma limitação aqui no mercado brasileiro de autoatendimento como um todo, né? Que a gente não capturava as transações de saque de alguns bancos, dos principais, por exemplo, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander.
né? Não acabavam não transacionando no nosso Porque eles momento. fazem lá eles, entre eles, fazem Entre direto, eles, sem direto, passar pela SECPAG. passava pela SECPAG. É, Com a entrada do Pix, a gente passou a capturar transações de saque desses bancos também. Então, de uma ameaça, vamos pensar assim, sim, a gente sim, enxergou sim. uma oportunidade de desenvolver um produto, né? Depois acabou sendo regulamentado ali para o Banco Central. Antes de surgir ali o PIX-SAC de forma regulamentada, nós já estávamos Já fazendo está. transações de Pix para saque dos nossos terminais. E Ou aí, em seja, o novembro cara, de... esse aí é o cara que ele, tipo assim, eu quero, sei lá, eu tenho o meu banco aqui, sei lá, o C6 ali, e eu quero fazer um saque, eu vou lá no caixa do saque pague, eu vou ali, faço um Pix ali, aí vocês receberam a transação. Hoje tem saque, qualquer Tá, mas esse, tem Pix de graça para qualquer pessoa. esse aí é o ponto, é de graça, o que que vocês ganham com isso? O banco que fez o Pix, ele tem que pagar para a gente. Uma tarifa. Tem uma tarifa que vai... Aí é uma tarifa direta para a SECPAG, então o usuário final não paga nada. Mas assim como você está falando, né, Glauber? A gente pegou, fez uma oportunidade de um produto novo que está surgindo. Aham. A primeira fase do Pix que entrou, por exemplo, foi uma fase de pagamento só. Então, a gente pegou aquela transação de pagamento e botou no terminal. Então, através de um Se o pagamento, cara faz um pagamento o terminal, cliente isso aí o cara sabe que conseguiria sacar. Aí, em novembro de 2021, entrou a legislação específica do PIX-SAC. E nós já estávamos transacionando há mais de um ano. Sim, mas pode ser, isso aí vocês bolaram o negócio, mas pode ser que o banco não, o Banco Central disse, não, isso aí não pode, cara, né? Existe também a Não, possibilidade ou não? o Banco Central, naquele momento, falou: vamos conversar para entender o que vocês estão fazendo. E Não, desde então a gente tem reunião periódica com o Banco Central para conversar com eles sobre o saque Pix. É. Hoje a Hoje gente é é a empresa que mais faz saque Pix no Brasil. Então Mais vocês começaram com essa ideia, então, vamos dizer assim. não é bem que a gente começou com a ideia. O Banco Central já tinha uma sinalização que ele queria interoperar o sistema, vamos pensar assim, através do Pix, né? Só que na época só estava, quando a gente começou o produto, ele só estava a opção de pagamento, não existia a opção de saque, né? Hoje existe uma funcionalidade no Pix chamada Pix Saque. Só que nós Sim, antes não tinha. não tinha. Se a gente ficasse na inércia, vamos pensar assim, putz, surgiu o Pix aqui, nós estamos ferrados agora. Surgiu Lá, canal de inspiração, agora vai diminuir o dinheiro, Tá aí, todo mundo vai fazer e Pix. quem teve essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? Você Foi estava por isso. conversando, brainstorm, numa sala ali, um pouco, não, tive uma ideia, quem sabe a gente não faz isso. Foi meio que assim ou não? Foi basicamente isso, uma experiência que a gente já tinha no meio de pagamento de dinheiro físico, né? Chegou ali com uma oportunidade, pensando o seguinte, como é que a gente pode usar essa mudança tecnológica que está acontecendo no mercado a nosso favor, né? E a gente pegou, olhou direitinho como funcionava o produto, como é que estava especificado, e imaginou, cara, isso aqui é um processo de compra. A diferença é que ao invés de eu entregar a mercadoria do cara, eu vou entregar um dinheiro físico para ele. Então, a gente fez a mesma jornada no processo de compra normal, só que ao invés de entregar uma bala, um chiclete, uma carne, a gente entregava o dinheiro entregou o dinheiro físico. E hoje até ali na SACPAG eu fico à frente da parte de discovery de novos produtos, né? E nessa linha, assim, a gente tem investido muito tempo em discutir novas ideias de novas soluções. A gente já percebeu que ir atrás disso, conversar e fazer brainstorming do time, ouvir todo mundo e abrir essa discussão, traz muita coisa legal. E depois disso, filtrar e conseguir testar rapidamente essas soluções, né? Porque tu vai testar 10 para uma dar certo. Então, tu tem que testar, sair a campo. Testar, fazer POC, gastar o menor tempo possível para colocar a produção. Então, até a gente brinca, a gente trabalha com a metodologia ágil, né? Então, uma sprint de 15 dias que não saiu nada que tenha valor para o negócio é uma sprint perdida. Então, a cada 15 dias a gente tem que trazer alguma coisa algum valor ao negócio. Aí a gente está fazendo a sprint valer a pena. Então, tem essa metodologia também por trás para ajudar na parte de descoberta de novos produtos dentro da empresa. Tá, e me diz uma coisa aí, a gente olhando para o lado de criptomoedas. Hoje tem alguma coisa, vocês planejam alguma coisa, vocês já utilizam, é possível, transacionam, não transacionam? Nós chegamos a implantar uma solução de saque ali de cripto, né? Só que o movimento de saque de cripto não foi tão significativo assim como um outro meio de saque, tá? Como um Pix, por exemplo, um cartão, enfim. Então a gente enxerga ali a questão da cripto muito mais hoje como um investimento indiretamente que as pessoas acabam fazendo, né?
do que propriamente uma questão de movimentação de saque físico. Então, as pessoas acabam usando também criptomoeda para pagamentos, né? Mas hoje tem como utilizar moeda para pagamento. Tem muito uma integração técnica com carteiras que movimento cripto, né? Mas a gente já chegou a fazer uma experiência ali com um parceiro para operacionalizar isso aí. Não, tá, mas tem uma experiência com um parceiro, mas tipo assim, eu hoje, se eu pegar meu celular, eu consigo fazer alguma compra através da SacPag com alguma criptomoeda? Não, hoje não. A gente teria que estar onde está guardada a tua criptomoeda, não pensa assim numa Binance, alguma coisa assim desse sentido. Ela tem que estar conectada conosco para poder operacionalizar essa operação de saque, tá? Então, tu depende de uma conexão do parceiro. Entendi. Como hoje funciona, por exemplo, se um cliente eu tenho minha carteira ali, por exemplo, no meu celular, já não conseguiria, né? Se um cliente do Banrisul, do Sicredi, do Banesp, do Ampará, enfim, que estão conectados com a gente hoje, para ele sacar no nosso terminal, tem que ter uma conexão com o banco, né? Então, é importante a gente fazer essa conexão com uma dessas carteiras que movimentam criptomoeda para poder dar essa opção para o cliente na ponta para poder retirar o dinheiro físico, o dinheiro dele, no caso. E hoje, o que se precisaria? Hoje não existe tecnologia, ou não tem como fazer, por exemplo, a gente fazer que nem rola a questão do Pix. Eu faço um Pix para o caixa eletrônico e o caixa eletrônico me gosta. Agora eu quero fazer uma transação de criptomoeda para o caixa eletrônico e o caixa eletrônico me gosta com a grana. Tudo dá, na tecnologia tudo tem como fazer, né? A questão é quanto tu quer investir, quanto aquilo vai dar de retorno, né? Quando o mercado demanda, a gente atua, né? Quando tem pouco procura, geralmente é algo que a gente não prioriza. No caso da criptomoeda, como teve essa tendência aí de mais para o lado do trade, de investimento, como meio de pagamento e como circulação de dinheiro, não tem sido algo procurado. Então, não foi algo que acabou sendo priorizado, colocado para colocar em produção. Mas, obviamente, tem como fazer compra de criptomoeda, venda de criptomoeda, saque, e daí vai converter a tua criptomoeda em reais para conseguir sair dinheiro físico. Tudo daria para fazer. A gente já fez alguns estudos e tal. Mas a questão que baliza muito a gente, e não só nós como o mercado como um todo, né? É o quanto isso vai ter de demanda, porque a gente depende de ter um determinado volume para aquilo se tornar rentável. Aí a gente entra nas pessoas ali, quem utiliza, né? Quem utiliza o papel, quem utiliza a criptomoeda. Cara, mas criptomoeda vai ser aquele cara ali que conhece um pouco mais de TI, alguma coisa, tá mais ligado, tá ligado na internet, mas é um percentual muito pequeno ainda, né? Então, talvez não valesse a pena. E aí, ainda nesse assunto, uma coisa que me surgiu agora, como é que funciona, por exemplo? Porque, tipo, hoje, claro, muito se usa, ou talvez se usa um pouco de criptomoeda, pela questão de tu deixar o teu dinheiro, qual lugar o governo não pode pegar, ou coisa assim do tipo. Digamos, se eu fizesse um Pix para esse caixa eletrônico, vamos supor que isso exista. A transação, você sempre passa para o Banco Central ou não? Como é que funciona essa comunicação? De saber quanto dinheiro o Glauber está transacionando. O Glauber aqui está 1 milhão por mês. E o Glauber ganha aqui uns pila aqui, né? Nós temos soluções de compliance dentro da empresa, né? Tem toda uma regra de compliance dentro da SAC, mas também, dependendo de uma conexão com o parceiro, que eu comentei contigo antes, Glauber, esse parceiro também muitas vezes é responsável por ser auditado perante o Banco Central. Mesmo as operadoras hoje de criptomoeda, tá? Elas têm que fazer algum tipo de comunicação, pensa assim, para a prevenção de lavagem de dinheiro, tá? Então, algumas usam muitas regras da CVM, né? E acabam fazendo essa operação ali de identificação do usuário, tá? Mas é bem isso, tá? O que acontece hoje? A maior parte das carteiras de criptomoeda, elas têm condições de converter tua cripto, né, para o real, por exemplo, né? E aí o usuário, se a carteira da criptomoeda tiver a opção, por exemplo, da operação com Pix, eles poderiam ir até o nosso terminal e sacar dinheiro sem problema nenhum, sem ocorrer uma conexão direta com essas carteiras essas carteiras digitais aí de cripto, né? E uma coisa interessante de comentar é justamente nesse sentido que se tem muita iniciativa para o digital. Um dos objetivos também é dar essa rastreabilidade do dinheiro, né? Porque se tu pegar os meios de pagamento crédito, débito, Pix, criptomoeda, tudo é rastreável hoje. Então a gente sabe exatamente o quanto isso circulou. Quando se fala em dinheiro,
a gente fala um percentual estimado aqui, que é aquilo que é formalizado em dinheiro. Porque Sim, um dinheiro pode ir dinheiro para de uma pessoa, papel, pode dar para cara. 7, 8 pessoas sem a gente nem saber que teve uma Sim, uma sim, uma compra, uma venda, uma transação, prestação de serviço. cara, 7, 8 não, pode dar Muito mais, muito mais, Isso né? que o Klaus está falando é bem importante, tá? Geralmente, quando as empresas de cartão, enfim, o pessoal acaba divulgando dados econômicos, dados de movimentação, de transacionalidade dos meios eletrônicos, coisa assim, ela é mais fácil de mapear porque tu faz o pagamento um para um. Então, tipo assim, o Laura está pagando para o estabelecimento, o Samuel está pagando para o Clóvis. O dinheiro físico, ele circula muito mais perante a população. Então, eu pago o dinheiro para o Clóvis pega esse dinheiro e paga para o Glauber pega e paga esse dinheiro para outra pessoa. Então, esses pontos de contato, geralmente, tu não consegue mapear. Então, a movimentação, a circulação, quando é divulgado, o Brasil tem tantos trilhões de reais em dinheiro físico que são movimentados hoje. Na verdade, sim, o montante do dinheiro, sim, mas esses pagamentos que acabam ocorrendo, eles, é 1 para 7, 1 para 8, 1 para 5, é muito maior o movimento. Tá? Isso não é mapeável hoje por uma questão que tu não tem Não essa tem como, habilidade. né? Tu consegue rastrear o dinheiro hoje quando o cara vai fazer por exemplo, vai fazer uma operação de saque, essa máquina, vai fazer uma operação de depósito, tu tem que identificar aquele usuário até para prevenção de lavagem de dinheiro, né? E essa prevenção, ela fica a cargo de vocês? Ou vocês têm que mandar dados para o Banco Central ou para o Leão, digamos ali, né, em Mochenda? Como é que funciona isso? Geralmente, quem reporta ao Bacen são as instituições financeiras, tá? Então, quem reporta ali se o Glauber, o Samuel, o Clóvis está fazendo movimentações atípicas de dinheiro físico é a responsabilidade da instituição financeira. Só que nós também, aí, na Secpag, a gente bota pontos de controle para não ocorrer esse tipo de A gente tem que situação, capturar né? as informações para ele poder fazer esse. Então, a gente tem que capturar alguns dados. Mas é eles que passam. É eles Né? que passam. A gente tem que capturar alguns dados do cliente para registrar isso no sistema dos bancos, enfim, para que eles possam reportar isso para o Banco Central. A legislação, assim, até determinado valor pode ser diferente. Tem um limite, por exemplo, de depósito, que até ali eu não preciso ter controle, a partir dali eu preciso saber o nome, o CPF, quem está depositando, quem é o portador e quem é o dono do dinheiro também. Então, tem que trazer, inclusive, mais de uma informação, porque eu posso ter um dinheiro que é de alguém e eu estou depositando no nome da pessoa. Só que dessa legislação, geralmente, ela acontece, acho que depósito acima de 5 mil reais, né? R$ 2.000. 2 mil reais. 2 mil reais. Fazer controle de coisa pequena é muita coisa que te dá. Ter controle e, cara, os caras não. O Banco Central ele vem aprimorando aqui no Brasil, no caso, o controle sobre também essas movimentações de dinheiro físico. Ele vem baixando essa regra de controle, assim. Há 2, 3 anos atrás era 50 mil. Você tinha que fazer uma identificação. Já vai caindo. Ele ia cair para 10, para 5, agora está em 2, né? A gente acredita que nos próximos. Não, mas é que isso aí anos, também, vai- também com a desvalorização do dinheiro, né? Se a gente for ver, tipo, caiu essa questão, mas o dinheiro também começou a valer menos. Não sei se tem uma relação, né? É mais assim, tu tem que ter um controle de movimentação financeira, como tu tem em outros meios de pagamento, né? Então, o dinheiro físico, por ser um meio de pagamento tão importante como cartão, como o Pix e tudo mais, ele tem que ter o mesmo nível de controle e segurança que os outros meios de pagamentos mais eletrônicos. Então, a gente, além da questão do Banco Central se preocupar com isso, né? Nós também, ali na empresa, a gente se preocupa bastante com essa questão de identificação, de quem que está depositando as máquinas, né? Para ter um controle efetivo sobre o meio do pagamento e tornar aquele meio de pagamento tão seguro como é uma operação hoje com cartão de débito ou crédito, por exemplo. E antes a gente tinha falado sobre novas formas de pagamento, tipo biometria, íris. Vocês não têm ideia de começar isso no mercado? Isso faz sentido para vocês ou não? Cara, se não é para nós, a gente não quer se aponta isso no mercado. O que tem ali muito do nosso lado são pontos de controle do transacional, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma transação de saque hoje sem cartão. Pode fazer através do NFC. Não tenho cartão, não tenho no celular. Eu poderia sacar com a Iris? Poderia. Então, é mais para autenticação do usuário Isso. que propriamente para fazer alguma operação ali de pagamento, enfim. Então, é mais dá a opção de se autenticar nos nossos terminais de forma diferente, que não seja somente com o cartão físico. Hoje tem parceiros que estão integrados com o token. Não precisa Mas ter cartão, mas ele entra no aplicativo do banco dele
solicita o saque e confirma o token no aplicativo na hora e fala e tira o dinheiro. Tá, mas hoje vocês têm, por exemplo, assim, as maquininhas vocês têm. É de vocês? Sim, os Tem os terminais. cartões Os eletrônicos. terminais, a maquininha, o terminal, os cartões eletrônicos e tudo mais. E lançar uma maquininha que o cara paga ali com o dedo. Será que isso não é uma coisa que venderia? Né? Alguma coisa, ou na maquininha a íris é mais difícil, né? Eu vejo mais o dedo, o cara ali, pum, bota o dedo, cara, fechou, né? Talvez. O que a gente geralmente usa como para pensar os produtos, uma das fontes é estudar as economias que estão mais avançadas. Né? Então, o que a gente vê tendência do mercado? Vai lá, China e Estados Unidos, geralmente. Né? Tu vai ali, tu estuda um pouquinho o mercado, tu vê o que está acontecendo lá. Tem uma tendência a vir para cá. Então, geralmente, é base do estudo para a gente entender o que está acontecendo lá que ainda não sabe. Sim. O NFC, na China, difundiu muito há muitos anos atrás. Hoje que está chegando no Brasil, está aterrissando. Cara, mas já cresceu, esse ano, cresceu absurdamente o uso do NFC. Então, hoje é 1/3 das pessoas já usam NFC de alguma forma. Sim, sim. Então, Às vezes, é esse tipo de pagar, coisa que a gente tenta ir atrás. Sim, o Assim, cartão, aproximou o cartão ali, não é. É de pensar numa inovação muito fora disso, às vezes a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque as tecnologias que a gente usa muitas vezes é chinesa ou japonesa, e o que vem de lá, que é tendência de mercado, nos facilita a implantação também, né? Questão de hardware, comunicação. E até a maquininha, tipo, tem que alguém ir lá fazer, fabricar a maquininha que tem o espacinho do dedo, o cara botar ali, então alguém tem que criar aquele hardware ali. A inovação, Aceita, né? ela é boa, mas quando tu é o pioneiro, geralmente o custo é bem maior. E isso depende muito de uma aceitação das instituições financeiras, né? Por exemplo, o tema da Apple Pay ali, que a gente estava falando um tempo atrás, né? Tem banco que migrou a Apple Pay faz pouco tempo, né? Acho que o meu C6 ali para funcionar no Apple Pay, cara, antigamente acho que não funcionava. Um tempo atrás começou a funcionar e graças a Deus, né? Tem toda uma migração tecnológica também da instituição financeira que tem relacionamento que deve acompanhar essas tendências. Então, meio que todo mundo tem que crescer um pouco junto, né? Tem que crescer um pouco junto. Não pode estar pensando lá na frente, uns 10, 15 passos, porque não adianta, porque o restante, né, do ecossistema ali, do dinheiro, digamos assim, ele não está indo nessa linha. Não, e tu vê assim, Não adianta querer inovar tanto. o contato, na verdade, deve ser, se fala no mercado há muito tempo atrás, né? E ele começou a virar mesmo nos últimos anos ali, com a questão da inclusão no pagamento celular, né? Que tu comentou, né? Antes, a gente está com quase um computador na tua mão ali. Acho que é um computador hoje, né? Hoje é um Tem computador, cara. carteira de identidade, carteira de motorista, banco, pagamento e tudo ali dentro. Meu celular, cara, eu não vou sair de casa. Antigamente tinha. Cara, eu não sei nem o que é carteira mais, né? Tem pessoas, muita gente que ainda utiliza carteira, que tem os cartãozinhos ali, tudo mais, tem documento. Cara, hoje eu sou o celular. O celular é minha carteira. Só não pode acabar a bateria, né? Aí a gente tá no iPhone ali, já é um problema, tem que deixar carregando, né? Mas isso aí, então, mas existia já a tecnologia antes. E aí, o que aconteceu? Teve duas migrações. Uma aderência das instituições que complementavam essas transações, enfim, e o próprio usuário também se sentir mais seguro para poder fazer esse tipo de transação. Né? Então, se foi criando a cultura, a compensação, Claro. ao longo E hoje dos ainda 2, 3 tem anos. tem medo, né? Ainda tem gente que tem medo, né? A gente já está vendo notícias de bancos, por exemplo, que já, para aquelas pessoas que não têm um orçamento tão alto com a instituição financeira, o custo para emitir um cartão físico é bem alto para o banco. Então, ele já está, quando tu abrir a conta, dependendo do tipo do nível de orçamento que tu tem com a instituição financeira, ele já não está nem mandando mais um cartão físico para ti. Ele vai mandar só o digital direto para o celular. Né? Então, até isso está sofrendo uma adaptação bem importante. Cara, isso é uma. Vamos lá, a gente pode entrar em dois viés, tá? A gente pode entrar no viés que o cara não precisa estar mandando. Cara, o cara vai lá, vai emitir papel, vai criar cartão, vai sujar a natureza, então você tem uma pegada ali nessa questão de carbono, né? E diminuir lixo, digamos assim, e tu tem uma pegada de custo também, né? Quando o cara tem de operação para mandar um cartãozinho pro cara lá na ponta, De né? experiência, claro, eu tive uma situação, um tempo atrás, que eu tive que bloquear meu cartão por suspeita de clonagem, e aí eu pedi um cartão novo pro banco. Né? E não chegava o cartão novo, não sei porque eu corri, não estava conseguindo entregar o cartão na minha casa. Eu tive que deslocar até uma agência, né? Para pegar uma segunda via do cartão físico para poder cadastrar no meu celular, no PCC, o cartão.
O banco poderia ter me mandado um link para mim, alguma coisa assim, para eu já baixar. Já baixou, já. Eu já E aí, baixar o cartão e resolver o meu problema na hora. e aí, se tu é um cara que tu não tem já um cartão sem ser o físico no celular ali, né? Um cartão digital, a gente tem físico, a gente tem digital. Uhum. Se não tem digital, tu não consegue usar nada. Então, tu vai sair para almoçar, vai comer, não tem, entendeu? Tu vai ter que utilizar ali a maquininha da Sacpag e fazer um Pix para ela, tirar o dinheiro, vai ser À medida que as pessoas vão se adaptando a essa tecnologia nova, que vão sentindo confiança nisso, né? Elas se sentem mais seguras, por exemplo, para receber só um cartão digital e receber um cartão físico. Então, eu vejo esse sentido, assim, é uma mudança cultural, né? De confiança, de segurança, e também, assim, até onde as instituições financeiras, a gente precisa hoje do banco, do cartão, por exemplo, elas vão apostar nessas tecnologias novas. Então, são duas coisas importantes. O banco apostar nisso, uma fintech, a instituição financeira apostar nessa questão de pagamentos diferentes, e o usuário também comprar a ideia disso, que é super importante também. Eu vou te falar que agora nesse ponto que tu tocou me deu uma recordação. Porque esse da pulseirinha que eu comentei, cara, eu achei sensacional. Tem a pulseirinha, o cartão tá ali, tu pode fazer qualquer coisa. Né? Isso aí eu conheci numa época que eu tava indo numa viagem fazer kart e tinha um amigo meu que tava com isso. Cara, tu vai sair pra praia, tudo aquilo, tu vai com o celular, vai pra praia, entendeu? Tipo, cara. E ele, não, cara, eu levo aqui e aí a gente foi comprar alguma coisa. Eu disse, não tem cartão, não tem nada. Não, mas eu tenho aqui. Eu te trouxe. Cara, como é que tava na água agora, isso aqui? Não, mas eu tenho que pulseirinha. Né? Cara, é uma facilidade, assim, pra mim foi fenomenal. E agora o smartwatch tá vindo também, né? Smartwatch, mas aí tem problema na bateria, né? Que é menor, né? Smartwatch tem, mas a bateria dele já é mais Já dura mais, dura menos que o do celular, né? Mas é uma facilidade. E aí, voltando no gancho ali, e aí para todo mundo que eu falei, cara, eu queria ter essa pulseirinha. Não teve um que não disse, tá, mas e aí se vão pegar teu dinheiro porque tá ali a pulseirinha, alguém vai encostar a maquininha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, hoje tem tanta forma do cara fazer. Se ele cair me roubar de fato, ele vai vir, vai me tomar meu celular da mão, ou ele vai tomar a pulseirinha, entendeu? Pode limitar o valor de transação, porque Isso, tem algumas seguranças que pode fazer. E daí, pegando o gancho assim, das pessoas. E se encostou ali, sempre tem que botar senha, né? Tá todo, entendeu? Tem até vindo numa linha assim, até de chegar a alguma conclusão com essa conversa toda, né? A gente entende que tem persona para tudo, né? Porque, por exemplo, até no estudo de personas que a gente faz, muitas vezes a gente vê que tem pessoas que não têm Pix, com medo de ser sequestrada, tem pessoa que não quer cartão NFC, que tem medo que encoste uma maquininha no verbo doce e isso é maioria ainda, não é? É o contrário do que a gente imagina. Então, assim, entender o público de fato, que é o público-alvo da empresa, para conseguir atuar com ele, e não muitas vezes se prender numa bolha que é aquela que tu vive, né? Se ajuda a entender onde é que pode ter movimentação, onde é que tu pode ganhar. A gente tem várias realidades, né? A minha realidade é diferente da tua, né? A gente pode ter algumas coisas em comum, porque a gente trabalha meio em tecnologia e tem alguns conhecimentos comuns, mas a gente muda a realidade de acordo com a realidade de cada pessoa, né? E aí tem as realidades em comum que a gente entra nas pessoas e aí a gente... Não, você tem 50% do pessoal aí utilizando dinheiro, cara, por que eu vou migrar para uma coisa tão tecnológica que eu não vou continuar com dinheiro? Não faz sentido, né? A gente ir nessa linha. Tem pessoas, assim, eu me inspirei uma pessoa próxima que ela falou para mim assim, ó, me ajuda a pedir o Uber. Você não sabia, tinha mais idade, me ajuda a pedir para ajuda. Aí depois na hora de eu vou fazer um Pix, fez o Pix, tá, mas tu pediu ajuda para fazer o Uber e fez o Pix. Ah, não, o Pix tem que aprender, né? E essa mesma pessoa, ela pega a conta dela, vai até a lotérica para pagar, para ter um comprovante físico do pagamento de contas, mas o Pix ela aprendeu. Por quê? Porque o mundo se adaptou ao Pix e ela teve que se adaptar com aquilo. Mas o Uber ela não entendeu. Então, assim, é muito da necessidade do quando ela vai se esforçar para entrar naquilo. Também muito com uma cultura. Se a cultura vem forte, se ela tiver que se adaptar, tiver que usar, ela vai dar um jeito e vai fazer. Então, acho que se tiver agora também um filho ali, alguém assim, que já começa a utilizar, isso acaba sendo comum, né? Porque tu vê os outros, cara, a gente é muito influenciado por meio que a gente convive. Cara, se todo mundo tá utilizando na minha volta, cara, tu vai fazer e vai ser comum. Eu também quero, né? Entendeu? E, cara... Eu vi o teu amigo relógio,
também queria um. Eu também queria, né? Eu vi ali, na real ele veio com uma solução, né? Aquilo ali foi uma solução para um problema que eu tinha. Resolvi uma dor, né? Resolvi uma dor, cara. Eu olhei, até hoje eu quero, só não tenho ainda porque o banco que eu trabalho, ele não Aí tem. a gente tem que entender a realidade do país como um todo, né? A gente vive hoje num país realmente um país pobre, né? Então, assim, as pessoas ainda carecem de mais instrução, de maior escolaridade, né? De se adaptar um pouco mais com essas questões digitais, né? E tu pode ver, assim, antigamente ali, quando os bancos começaram a tirar os caixas de agência e migrar para todo o autoatendimento, todas as transações para caixa eletrônico, tu ia numa agência aí, eu sou um pouco mais antigo, né? Tinha sempre 2, 3, 4 pessoas para auxiliar as pessoas a usar Usar o o caixa caixa eletrônico. eletrônico. Hoje em dia, tu já não encontra muito isso, né? Tu já vê que as pessoas já se adaptaram a esse negócio. Então, assim, todo um movimento de aprendizado, né? O Cláudio comentou, enfim, né? Que a realidade que nós aqui, por exemplo, nós três vivemos, é totalmente diferente de uma população que vive em regiões mais carentes, né? Então, é super importante a gente tentar trabalhar, né? E dar serviços para essas pessoas de acordo com o meio que ela está mais acostumada a movimentar as suas finanças, enfim, né? Então, é super importante isso também, né? Se atender todo mundo, né? De certa forma. Tentar democratizar o mais possível o acesso às pessoas aos meios de pagamento. Tá aí um ponto agora, que tu comentou até nas pessoas, e eu agora me veio na cabeça o cara que mora lá no interior, de fato, né? Como é que esse cara faz? Tipo, não tem nem internet, alguma coisa assim. O cara tem que ir até uma cidade próxima que tem internet para conseguir sacar o dinheiro. E depois que o dinheiro entrou na cidade, cara, gira o dinheiro na cidade, né? Dinheiro por dinheiro, né? No nosso caso, aí tu vê realmente sim, onde a gente tem máquinas em regiões mais remotas, no caso, nossos terminais em regiões mais remotas, são onde geralmente a gente tem os maiores números transacionais em dinheiro físico, né? Justamente porque aquela região, enfim, ela está acostumada a viver daquela maneira. Sim. Né? E é uma mudança cultural que não vem de uma hora para outra, assim. Então, ali está o nosso público-alvo, pensando assim, ali está a nossa persona que a gente tem que atender com a nossa solução. Então, existe espaço para tudo, tá? Daqui a 10 anos, 15 anos, de repente, 5 anos, vai mudar um pouco o perfil da agricultura. Vai correr, normal, pode acontecer, entendeu? Mas também, se for mudar o perfil, vai cair dentro do que já está sendo utilizado no Cidade, É que a gente pegar o exemplo, o cara que está usando lá na China, a gente pega a tecnologia da China, dos Estados Unidos, que já começaram lá, tem mais tecnologia para gente primeiro mundo, talvez, sei lá. E aí a gente começa a utilizar como se a gente fosse no interior, né? Exatamente. Como se na mesma lógica que a gente é no interior, né? E aqui começa a se popularizar e aí cai de fato para o nosso interior, o que aqui já está consolidado. Então, o cara interior ele vai pegar o negócio. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Show de bola. Tem um ponto aqui, tá? E eu achei bem bacana. A gente olhando para o cara que é o varejista, quais são os principais desafios enfrentados pelo varejista online em relação aos meios de pagamento? Geralmente, assim, ó, os meios de pagamentos digitais ele tem um custo hoje de operação ali para o varejo, né? O dinheiro físico hoje ainda ele é o meio de pagamento mais barato para o varejista que os meios digitais, tá? Então, claro, tem a questão da aceitação do usuário final, né? Mas ele é um problema, entre aspas, para o varejista hoje, né? Então, quando ele recebe dinheiro físico, como é que ele desova aquele dinheiro, né? Ele tem que levar esse negócio ou numa agência bancária. Esse é o ponto que tu chegou a comentar antes, tu usou a palavra sangria, Sangria cara. de caixa. Sangria de caixa, Então, esse cara tem um problema. Porque, assim, o cara recebeu o dinheiro, aí como é que ele desova aquele dinheiro lá? Ele tem que ir na agência, levar o dinheiro embaixo do braço na agência bancária, para depositar. Ou ele tem que chamar um carro forte, ou, na melhor situação possível, ele tem a solução ali, no caso do nosso caixa eletrônico. Ele pega todo o dinheiro físico dele, deposita esse dinheiro no nosso terminal. E como é que tem um compartimento que ele coloca ali, ele consegue botar a cédula e a máquina vai identificando. Ó, tem um validador de cédula na ponta, né? Então ela identifica toda a cédula depositando por quantidade e por tipo de cédula. E a gente pega esse dinheiro e acredita na conta do... Não, mas o cara vai de fato, tem uma caixinha, alguma coisa, o cara larga ali a cédula. Não, é como se fosse um depósito, o dinheiro é reciclado e quem for sacar vai pegar o mesmo dinheiro.
Então, por exemplo, o É Glauber bom quer para vocês, não precisa estar indo lá encher ir buscando e precisando do carro forte. buscando, cara. Porra, é bacana. Então, assim, Pô. o que acontece hoje? Então, ele pega ali E não tem problema desculpa te cortar, Uhum. de encher o cara, sei lá, por exemplo, tem um mercado ali, só que, tipo assim, o posto não tem o saque pago, mas o mercado tem. Aí, tipo assim, só o mercado tem o caixa. Esse Aí é vem o cara do posto, aí vem do mercado, e vem o cara da manequim, vem, tipo, todo mundo vai Os vendo a grana. principais estudos é manter o equilíbrio no terminal, é ter dinheiro que entre parecido com o que sai. Então, por que a gente pensa tanto produto para saque e tal? Porque geralmente um varejista que tem aquele terminal, ele coloca o dinheiro ali e a gente tem que achar pessoas que precisam tirar dinheiro. Sim, Então, quando a gente sim, consegue sim. equilibrar isso, para nós é a conta perfeita, né? Porque hoje, se pegar o custo de transportadora de valores, que é quando enche ou quando está vazio, Sim, sim, sim. a gente tem que contratar uma transportadora de valores. Hoje é um dos maiores custos ainda da empresa. Isso. Isso a Mesmo que gente seja tem pro que cara, dinheiro. pode acontecer, tipo assim, ele tira ali do mercado e leva ali no posto. Ou É, não, é, assim, o cara sempre limpa tudo e leva pro geralmente banco. ele limpa tudo e faz, daí é um procedimento padrão de transportadora para terminar. Ah, Então, a gente acaba dando todo um sistema de gestão ali para o varejista, né, que ele consegue receber dinheiro, né, e ter o controle ali de pagamento com dinheiro físico da mesma maneira que ele tem o cartão. E a gente tira toda essa preocupação dele de ele estar levar dinheiro em agência, achando carro forte. A gente passa todo o gerenciamento para ele. Então, ele deposita na nossa máquina, esse dinheiro já entra online na conta corrente dele, está seguro, né? E a gente e ele faz todo paga uma o taxa gerenciamento. para botar essa Ele grana paga ali. uma taxa, mas Vai ter a essa máquina, taxa o é a máquina. estabelecimento dele. A sua máquina, né? Por quantidade de dinheiro, que não é uma taxa na transação, por exemplo, que tem no cartão de crédito. Então, geralmente é o valor da máquina. É o valor da máquina. Eu achei que ia me paga mensal. Aí ele tem um portal também que ele pode consultar quem fez o depósito, que horas, qual foi o valor. Tem algumas informações ali, que até que acho que tem Ele que consegue conciliar o dinheiro físico da mesma maneira que ele concilia o cartão de crédito débito, o Pix. Tem uma API também hoje que pode conectar com o RP dele e fazer integração automática. É como se para ele é como se ele fosse muito mais que um cofre. Porque ele consegue gerar aquele dinheiro, ele consegue dar para as pessoas tirar e passar com cartão. Nós temos que Seja for, né? facilitar o pagamento de dinheiro para o varejista da mesma maneira que é mais fácil, que é fácil para ele receber com cartão, por exemplo. Entendeu? É nesse sentido que a gente acaba trabalhando. Né? Então, vocês são. Esse é um. Aí a gente já está falando de um problema do varejista, que é ter a grande quantidade de dinheiro, Uhum. né? Então já está solucionando. Soluciona dois, né? Tanto do varejista quanto do consumidor. O consumidor precisa sacar depois no Isso. ponto, aquela mesma máquina, no caso, que é usada para o varejista depositar, Ele vai sacar. ele vai sacar e vai fazer as transações dele ali também. E a gente pode ter o perfil de pessoa que vai ali sacar e vai usar no mercado ainda. Não sei. Isso é bem provável, né? Pessoa que Tem um estudo do mercado ali que, em pontos onde tem o caixa eletrônico, né? Tanto nosso e de concorrência, enfim, 18% do dinheiro sacado o cliente acaba comprando no próprio estabelecimento. Sim, porque tu sabe com quem tá sacando, se o cara faz. Ele tem que ligar as pontas só, né? O cara que comprou. Aí o cara tem que botar o CPF ali também no. Só que como é que funcionava antes da solução SACPAG, né? O cliente sacava e o varejista não tinha onde depositar, tinha que fazer aquela operação mais antiga que eu tinha comentado contigo. Agora ele saca, ele comentou. Isso. Glauber, o cara saca, o varejista tem dinheiro e bota o dinheiro de volta na nossa máquina. A gente fica circulando o numerário ali dentro do. Quer ver um loop engraçado que muitas vezes o posto de gasolina tem desconto para gasolina em dinheiro. Aí o cara vai abastecer o carro, vai lá e saca para pagar. Pra E dá pagar. para o varejo. Aí o varejista no final do dia, ou depois ele vai lá e coloca de Não, volta. pra ele ainda é vantagem, né? Porque ele botando na máquina, aí entra o ponto da pergunta que fiz antes. Aí ele botando na máquina, ele não gasta mais, né? Porque a máquina já tem custo, já tá ali. O meu mensal já pago, né? Agora, tipo, a quantidade de dinheiro que vai circular, que vai para ali, nesse ponto ele não gasta. Mas no cartão, sim, né? No cartão, aí tem que sempre amortece a taxa no montante ali que o cara gastar. Não, faz sentido. E aí, aspecto de segurança para ele. Então, o cartão é um meio de pagamento seguro para ele, porque passou o cartão, ele recebeu. Sim. O dinheiro ele tem que ser um meio de seguro para ele de pagamento, como é o cartão. Então, a gente acaba dando essa segurança para ele também. Na hora que ele botou o dinheiro no nosso terminal ali, ele já está com o dinheiro na conta corrente dele.
Então também tu acaba dando uma segurança para ele poder receber o pagamento com dinheiro físico. Hoje a gente estrutura o time de produtos em PJ e PF, que tem a ver com o nosso ecossistema, né? São os públicos que a gente atende, né? PF é a pessoa que vai direto lá no terminal e faz a sua transação, seja ela de banco, ou saque, ou depósito via Pix. Tem hoje seguros, tem empréstimo, tem gift card, tem recarga de celular. Então tem tudo isso disponível hoje no terminal. Ou o PJ, que é o varejista que usa para colocar o dinheiro dele ali. Ou como o PJ tem no banco, também nos contrata para integrar e poder usar toda a rede da SacPag para dar capilaridade para o cara, o cliente do banco que precisa fazer saque, fazer transações também. Não, fora que tipo, acaba sendo um chamariz também, né? Porque imagina, tu tem um mercado ali, cara, tu tem um caixa ali. Então a pessoa, eu vou nesse mercadinho aqui, eu não tenho que tirar dinheiro. Então tá, vou lá tirar dinheiro para fazer o que for e já vou no mercado. Então o caixa, ele acaba sendo até uma ferramenta de marketing, assim, digamos, Sim. mercado que ele acaba sendo um chamariz para as pessoas, tá? Não funciona, né? Não funciona a galera estando no mercado ali. Ah, show de bola. E quanto à parte internacional, tem alguma coisa de conversão de moeda? Não, é só para cá, é só Brasil, é só dinheiro interno? Vocês têm uma previsão de algo futuro? Não? Tem algumas iniciativas aí, né? A gente tem ali no caso de conversa de moeda, está falando de câmbio. Isso, de câmbio, câmbio. Nós temos a operação de câmbio dos nossos terminais, tá? Então, em algumas praças aí, as pessoas podem pegar dólar e euro no terminal. Então, tu compra dólar e euro numa corretora e usa um dos nossos flows para captar dinheiro. Ah, só tu saca, não tem tipo assim, é como, eu tenho ali, sei lá, R$ 100, eu quero converter, te mando 100 pilas, já me converte, já me devolve. Não, isso hoje não tem pela questão do troco, né? Dependendo do valor que for quebrado, tu não tem como dar o troco para a pessoa. Então, a gente usa muito mais a conversão para um ponto de retirada. Então, ao invés de tu precisar ir numa corretora fisicamente, ir no centro, por exemplo, para pegar dinheiro, no shopping, né? Tu pode estar passando num estabelecimento comercial e pegando aquele numerário no estrangeiro que precisar, né? E a outra coisa que Tá, mas aí você tem que estar abastecendo lá a grana com essas outras sim, moedas. a gente tem parceria também com corretoras de câmbio, né, que acabam fornecendo esse numerário de dólar e euro para a gente poder operacionalizar essa operação para o usuário final na ponta. Mas daria para fazer. Daria para fazer, tem que resolver o problema do troco, né? A questão não é aquela também, mesmo. Não, se tiver demanda, vai ser algo a ser visto. Não, o troco é resolvido. Tipo assim, diz, cara, eu quero, sei lá, R$ 100. Tá, mas olha só, R$ 100 você não consegue, não vai dar troco. Então, tu me faz um Pix aí de 95,37 e aí tu vai receber isso aqui, porque aquele outro não fecha para tirar mais de $1, digamos assim, ou €1, ou seja. E outra funcionalidade que a gente está olhando com carinho também é a questão de remessa de valores, né? Então, por exemplo, lá no México a gente tem operação. O mexicano acaba recebendo muito dinheiro dos Estados Unidos, né? Então ele poder receber essa transferência aí, essa remessa de valor ali no nosso terminal para ele poder pegar o dinheiro físico na ponta, tá? A mesma coisa do pessoas que moram fora do país querem mandar o dinheiro para algum parente, precisa pegar o dinheiro, ele pode até no nosso terminal e sacar esse numerário. Então, fazer uma conexão com as remessadoras de numerário para a gente poder sacar isso nos nossos terminais. Tem dois projetos bem grandes que a gente está tocando na empresa para ofertar esse tipo de serviço para a pessoa física. Né? Show. A gente tá chegando já pro final, a gente tá 1 hora, mais ou menos aqui. Nossa, já passou? Já foi bate-papo. Acho que até passou um pouquinho mais, até. Nós acompanhando o beat ali, o momento que a gente começou, mas a gente conseguiu conversar bastante, saiu bastante assunto, né? E eu vou deixar uma pergunta mais aberta para vocês, o que vocês gostariam de trazer, algum ponto interessante, algum ponto mais relevante, né, sobre a conversa, algum ponto, tipo assim, quais, sei lá, um próximo passo. Primeiro, a gente já falou bastante também, né, sobre o próximo espaço. Eu acho que é bem importante, como a gente destacou, né, oportunidades existem para todos os tipos de meio de pagamento, né? Então, no nosso caso ali, que a gente trabalha muito com dinheiro físico, né, a gente sabe que está tendo impacto com outras tecnologias, né, que são importantes,
é uma evolução natural que acontece. Dinheiro físico hoje é a maior parte de receita para A vocês. maior parte de receita nossa, né? A gente tem preparado a empresa também para trabalhar com meios mais digitais, também ofertar outros tipos de produtos que não seja só a movimentação financeira. Essa questão ali do perfil da pessoa, né? A gente conhecer realmente o que está acontecendo na rua, o perfil das pessoas que acabam movimentando esse meio de pagamento é bem importante para a gente oferecer cada vez mais soluções dedicadas para esse público-alvo que acaba ainda utilizando muito os nossos canais para esse tipo de movimentação financeira, né? Então, eu acho que é isso, tem oportunidade para todo mundo. Existem transações nossas que estão surgindo no mercado aí, né? E a gente tem que estar com a empresa e também preparada para absorver esses novos meios de pagamento que estão surgindo no mercado brasileiro. Sempre de olho nas mudanças de qualquer forma. De Comportamento, pessoa. E tudo mais. Show de bola. Quero agradecer, então, a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que a gente conseguiu bater um papo bem bacana, né? Bastante conteúdo legal. Quero dar alguns recadinhos aqui também que a gente tem na DBC, vou deixar vocês também dar uns recadinhos. Então, a gente aqui dentro da DBC, a gente tem um programa Vencer, que é um programa de treinamento. Então, de tempos em tempos, a gente acaba abrindo as vagas aqui. Então, quem quiser entrar na área da TI, quer mudar de carreira, muitas das vezes, né? A gente tem bastante gente que acaba mudando de carreira aqui também. Isso é um ponto bem bacana. Legal comentar, gente. Lá na SacPag, em parceria com a DBC, hoje nós temos algumas pessoas já que entraram no programa Vencer e é um programa bem interessante. A formação da DBC é bem interessante e nos ajuda muito a encontrar pessoas adequadas lá, principalmente hoje no papel de desenvolvedor, né? Então, é um projeto que a gente assina embaixo aí, viu? Show de bola. Suspeito para falar, porque sempre quando eu pego alguém do time que vem do programa Vencer, sempre são pessoas que brilham o olho, né? Chegam com muita vontade de mudar de vida ou de começar na carreira. Até pelo fato que tem toda uma parte de seleção ali, tem toda uma entrevista, tem uma prova, não é uma coisa, digamos, fácil de se entrar, assim. Tipo, tem que ter um mérito ali, tu tem que batalhar um pouco para conseguir chegar. Quem quiser também descobrir, olhar nossas vagas, tem nosso portal ali, nosso site da BBC, pode dar uma olhadinha ali, sempre tem uma vaga ali, tem de tudo quanto é tipo de vaga, mas a maioria é tudo de desenvolvedor, front-end, back-end, design, testador, então é sempre bom estar dando uma olhadinha ali. O podcast, então, ele sempre vai estar sendo gravado no Spotify. A gente pode também estar publicando aí nas redes do Instagram, provavelmente. Então tá, é isso aí. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Valeu, Até obrigado mais. pelo convite aí. Um abraço. Brasil. Valeu.